Bom, vamos dar. Estava procurando essa aula aqui. Eu lembro da Solange lá na BitConf, lá de Brasília, lá. Ela participando, assim, como vocês. E ela chegou para mim assim e falou: Vladimir, ano que vem eu quero estar na BitConf fazendo palestra. E ano que vem ela teve na nossa edição lá do World Trade Center, né? Depois participou da nossa edição lá em Fortaleza, no Rebouças também no ano passado. E, mais uma vez, a Sol vem brilhar aqui na BitConf esse ano também, nessa nossa edição, nesses dias tão difíceis, né? Sol, o palco é todo seu, uma alegria te ter novamente aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento. E tem conhecimento essa moça aqui, viu? Obrigada, Ai. Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu realmente, é o que ele falou também, por mais que a gente fique assim, numa fase até de se resguardar aí, ter um evento presencial era bom, né? A gente estava precisando e realmente eu achei que o Vlad foi muito corajoso e ele teve que enfrentar muita coisa para ter esse evento. Então, uma salva de palmas muito grande para o Vlad, porque ele merece. E é isso aí. Eu tenho duas palestras, uma é essa hoje, onde eu vou falar de finanças descentralizadas no Bitcoin, e amanhã que eu vou falar sobre a interoperabilidade de redes, aí especificamente de Ethereum, Bitcoin e a RSK que está no meio de tudo isso. Então, essa é uma programação aí de tudo que vocês vão ver então agora. Vou falar um pouquinho só um pequeno conceito aí do que é DeFi. E aí, sim, a gente vai ver o Bitcoin no DeFi, depois a gente vai ver o DeFi no Bitcoin, e a gente vai ver o Bitcoin tokenizado e mais algumas coisinhas aí no meio. Primeiro, só um pouquinho mais sobre mim. Então, como o Vlad falou, eu entrei nesse mundo até em 2017, início de 2017. Minha primeira BitConf foi em Brasília. E eu realmente estava aí sentada, mas quando eu comecei, eu já era, assim, eu me apaixonei completamente por blockchain. Eu estudava isso mais de 8 horas por dia, respirava isso. E eu já estava, início de 2018, já fazendo workshop de 3 horas na Campus Party. Então, foi super importante. Eu cresci muito rápida, mas a BitConf foi minha primeira conferência, minha primeira referência de conferência. Está no meu coração e é um prazer muito grande para mim estar aqui sempre. E vamos lá. Falando um pouquinho do que é DeFi, do que são as finanças descentralizadas. Basicamente, a gente está falando de aplicações financeiras que acontecem num ambiente descentralizado, em blockchain. E tem dois nomes que vocês vão ouvir falar muito também: Moneylegos e Open Finance. Vamos entender, então, o que é tudo isso. Finanças descentralizadas, a gente está falando, então, de alguma coisa open source. A maioria delas, quase tudo que está acontecendo, são protocolos open source. A gente tem, então, uma camada descentralizada, que é para evitar intermediários. Isso é a mesma coisa que a gente está falando, assim, muita coisa de Bitcoin, né? Transparente, sem precisar de permissão, acessível a todos, sem ter autoridade central e, por enquanto, sem ninguém querendo regular, que é o que importa. E, por um lado, quando o DeFi começa, a gente está falando de recriar as estruturas financeiras que já existem no mundo atual. Mas, quando a gente vai ver o outro lado, a gente está falando de um mundo completamente novo. Porque a gente está falando de alguma coisa que é 24/7, que vai criar novas oportunidades, onde a gente pode ter, por exemplo, cálculo de juros por hora, por minuto, por bloco. Por exemplo, uma coisa que existe aí, os flash loans, você faz um empréstimo e você paga o empréstimo no próprio bloco. Então, o empréstimo não acontece se você não tiver o saldo que precisar, ele nem começa. E tudo acontece em um próprio bloco. Tem coisas divertidas nisso, mas tem coisas até, ainda que o pessoal explora de uma forma muito interessante. Esse ano, quando eu estava em Denver, em fevereiro, o Fulcrum, que é um desses protocolos de flash loans, teve digamos assim, um pequeno prejuízo aí com um cara que descobriu uma coisa muito interessante para ganhar dinheiro com isso. Então, o pessoal é muito criativo, tem coisa muito boa aí rolando. Mas lembre-se que eu vou falar mais aí sobre o Bitcoin.
E, bom, finanças descentralizadas. Muita coisa já foi dita aqui, a gente está falando de facilitar o acesso aos serviços financeiros aí por todas as pessoas. Estamos falando também de empréstimos mais baratos e acessíveis e de lucros, então, quase instantâneos. E, bom, a gente está falando que o usuário tem o controle do seu próprio dinheiro. E, basicamente, todos esses protocolos, essas aplicações descentralizadas da área de DeFi, elas têm a ideia de que existe um smart contract por trás e você dá autorização a este smart contract a utilizar o seu dinheiro. Então, essa autorização que você dá é como se fosse, para quem conhece um token ERC20, que você tem o Alliance, e depois você pode ver isso com o approve, ou seja, você autoriza um outro endereço a gastar o que você tem lá, é esse tipo de coisa que são utilizadas. Então, são as autorizações, e essas autorizações elas não são para pessoas. A gente autoriza dApps. Então, você autoriza um smart contract a utilizar uma parte do seu dinheiro, e daí, quando você quiser fazer alguma coisa, você transfere o seu ativo para esse smart contract e, a partir disso, começa a aplicação financeira. E outra coisa, o Money Legos, né, que é um outro nome que eu falei para vocês, aí, que vocês vão ouvir falar muito, é que muitas das coisas que estão sendo construídas em DeFi, principalmente em Ethereum, que é onde DeFi está fervendo, literalmente, são construídas em forma de peças de Lego. A gente acabou de ver uma palestra do MakerDAO, que é, para mim, o MakerDAO e a própria DAI é o primeiro... DeFi, para mim, começou com eles. Tá? A gente até pode falar que, por exemplo, Bitcoin já é DeFi, mas eu diria que Bitcoin ele é o ancestral do DeFi. Então, o DAI seria o primeiro conceito, realmente, de finanças descentralizadas. E, utilizando o DAI, que é, então, uma stablecoin com dólar, muita coisa foi feita em cima, onde a gente pode, por mais que você esteja com Ethereum, até com outras criptos, você pode, daí, fazer um lucro e ter um retorno que você consegue contabilizar em dólar. Então, por isso que eu costumo dizer que o DAI foi aí o ancestral disso. Tá? E essas peças, então, o pessoal baseia muita coisa em DAI. Então, você vai ter protocolos de empréstimo, então, gente emprestando, gente pedindo emprestado em DAI. A questão dos empréstimos é uma outra coisa muito diferente até do que a gente vê. Muitos dos empréstimos que são feitos, eles são feitos com colateral. Ou seja, você tem que depositar alguma garantia para pegar esse empréstimo. E isso que você pegou emprestado, você pode, por exemplo, reinvestir na própria plataforma e fazer uma própria alavancagem em cima disso. É uma das coisas que acontece muito aí nesse meio. E a gente está falando da interconexão dos smart contracts, que eu até tinha deixado passar. Então, a gente tem, por exemplo, o Uniswap, é um protocolo que conversa com Compound, que conversa com Aave. Então, a maioria dos protocolos eles se conversam. E por isso que a gente fala no Money Legos. São as pecinhas de Lego que uma vai se encaixando em cima da outra. A gente fala em carteiras, por exemplo, a própria MetaMask, que é super antiga, é uma das pecinhas que a gente fala que é uma conexão de DAI. Então, entre outras aí. Tá? E por que isso? Porque a maioria deles aí, dos protocolos, a maioria das aplicações são baseadas, são compatíveis com tokens ERC20. Podem ser outros padrões um pouquinho melhores que o ERC20, mas são compatíveis com ele. E o outro nome que eu falei para vocês, Open Finance. O Open Finance tem a ver com a ideia das interconexões, que no fundo é o Money Lego, mas ele é dito de outra forma. Então, a ideia das finanças abertas são essas conexões que existem, então, entre elas. Deixa eu ver onde eu estou ali. E, de vez em quando, eu estou colando aqui para não ficar virando tanto para trás, então eu estou tentando estar no mesmo ponto. Cheguei. Outra coisa que eu gostei também, por exemplo, na palestra da Binance, a gente viu um pouquinho exatamente sobre isso, né? Sobre o que tem de DeFi e o que tem de CeFi. Ou seja, qual que é a diferença das finanças descentralizadas e das finanças centralizadas. E, basicamente, a gente está falando das finanças descentralizadas sem permissões,
aberto, sem censura, econômico, baseado em blockchain. E as finanças centralizadas a gente já conhece há muitos anos, né? São os nossos bancos aí centralizados, onde você só vai abrir sua conta se o cara deixar, onde tem taxas mais altas, tem regulação, tem controle, é mais caro. O mais caro é entre aspas, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, o Ethereum, a própria demanda do Ethereum fez com que o gas, que é o que a gente usa para mandar transações no Ethereum, você paga as taxinhas em gas, essas taxinhas ficaram caríssimas nos últimos tempos. E isso foi até uma das... foi em função da demanda do DeFi, porque muita gente operando, fazendo coisas com o DeFi e pagando cada vez mais caro para ter sua transação validada num bloco. Então, foi uma coisa que foi uma loucura aí no Ethereum, ainda está, deu uma diminuída agora, mas isso ainda está muito forte aí nos últimos tempos. E aí eu queria falar uma coisa assim super básica para vocês, de Bitcoin, Ethereum e como é que eu vou sair disso, porque praticamente tudo que eu falei foi construído mais em cima do Ethereum. Então, eu falei mais da parte Ethereum aí de DeFi e a gente vai entrar no Bitcoin. Então, o Bitcoin em si, a gente sabe que ele é o primeiro protocolo que permite a gente fazer as nossas transações de formas descentralizadas, sem intermediários financeiros. Mas o Bitcoin ele acaba sendo também considerado por ser a primeira, praticamente uma reserva de valor na parte blockchain. E, por outro lado, bom, para mim, eu considero o Bitcoin exatamente por ser o primeiro. Ele tem a maior adoção, maior liquidez, volume médio de trade, capitalização de mercado, hash power, enfim, é realmente o maior. Aí depois a gente vem o Ethereum, que é onde a gente tem os smart contracts e onde a gente consegue controlar as aplicações descentralizadas e principalmente essa parte de DeFi. A DeFi é uma das maiores aplicações aí dos smart contracts. E com isso, eu quero chegar no Bitcoin no DeFi. Como é que ele começou? Ele começou como sendo um Bitcoin tokenizado. Ou seja, não é Bitcoin de verdade, é uma representação do Bitcoin em outro blockchain. A maior parte deles no Ethereum, a gente tem um montão deles aí. E para a gente fazer essa representação, existem formas diferentes. Então, você pode ter uma segurança maior ou menor, um grau de descentralização maior ou menor, e por aí vai. Então, a gente tem algumas formas, mas o mais importante é que tem que manter a equivalência 1 para 1 aí com o Bitcoin. E essa equivalência 1 para 1, então, isso significa que, assim, se eu tenho esse token que representa um Bitcoin, ele realmente representa um Bitcoin, não pode valorizar ou desvalorizar, e tanto eu posso, do meu Bitcoin, criar um token, quanto o contrário, né? Dependendo do protocolo que eu utilizar, de como for, por exemplo, existem alguns smart contracts que você vai depositar alguma coisa equivalente a um Bitcoin, e vai ser gerado essa representação, esse token de Bitcoin, e depois, se, por exemplo, você quiser seu colateral de volta, sua representação de Bitcoin vai ser queimada, e aí o seu colateral vai ser liberado. Isso é uma das formas que eu acho que deve estar no próximo slide. Que é o Bitcoin tokenizado. Então, isso que eu falei para vocês é a forma 1, que é essa aí. Não, eu falei da forma 2, que é isso aí. Quando eu tenho ele colateralizado por outro ativo. A forma 1, que eu pulei, é o bloqueio do próprio Bitcoin. E esse ele é um pouquinho mais complicado, assim, mais delicado, eu diria, porque você precisa ter alguma coisa que faça esse meio termo, né? Então, ou você vai depositar o seu Bitcoin em um endereço ou em um conjunto de endereços, em alguma chave controlada por várias pessoas, que ele vai ficar guardado em garantia para aí sim ser também, de novo, emitido o token no novo blockchain para você poder usar. Tá? No outro caso, que é a possibilidade 2, eu posso usar qualquer outro colateral. Aqui eu estou falando que o colateral é o próprio Bitcoin. E como a gente viu, por exemplo, no DAI agora há pouco, no MakerDAO, quando ele saiu chamou até o DAI antigo de SAI, que só era colaterado pelo Ethereum, para o DAI, que agora é colateralizado por outras criptos também, é um processo parecido. Tá? Esse eu já falei. E, bom, para que eu quero ter um token de Bitcoin?
A ideia é que a gente tenha, então, mais possibilidades financeiras nisso, e, principalmente, eu sei que, para o Bitcoiner em si, ele não confia tanto nesses tokens assim, não. Principalmente se for no Ethereum, gente. Imagina, o cara que é Bitcoin de verdade, ele não vai querer saber. Então, já eu vou passar uma outra solução para isso, né? Mas a ideia é que você tem, por exemplo, o próprio Bitcoin, que a gente tem bloco a cada 10 minutos, quando você tem a representação dele em outro blockchain mais rápido, por exemplo, o próprio Ethereum, que é a cada 15 segundos, ou outras opções aí, a gente tem maior velocidade para validar essas transações feito com esse Bitcoin tokenizado. A gente vai ter a própria fungibilidade dele e em alguns casos, a gente tem privacidade da transação que você está fazendo. Vai depender do blockchain de onde você está fazendo isso. Mas a gente está trazendo o Bitcoin para esse mundo que eu falei para vocês, que é de Money Legos. Tá? E, por outro lado, quando eu estou fazendo isso, seja tokenizando, guardando o próprio Bitcoin numa vault, ou com outro colateral, eu não estou mexendo no meu Bitcoin original. Então, a estrutura Bitcoin continua sendo Bitcoin, ele continua sendo o que ele sempre foi em termos de segurança, em termos de tudo que ele é, e até mesmo, uma curiosidade aí para vocês, a gente raramente vê falar de alguma atualização no Bitcoin, né? Enquanto que no Ethereum tem fork 2 vezes por ano, praticamente, né? Só que, quando a gente fala no fork do Ethereum, são coisas, tudo depende de consenso, né? E no caso do Ethereum, sempre existe o consenso de que as atualizações vão ser feitas por todo mundo, pela maioria. Um outro não vai querer ficar e não atualizar para começar a gerar um token que não vai servir para nada. Então, por isso que todo mundo atualiza junto. Mas até uma crítica dos bitcoiners em relação ao Ethereum é essa, né? Que existem atualizações demais no Ethereum e que nem tudo é testado com, digamos, o devido rigor, o devido tempo antes de acontecer alguma coisa, ao contrário do Bitcoin. Então, isso é uma das mudanças aí que a gente tem. E, quando a gente está falando desse token, só para reforçar aí para vocês, eu estou falando, então, de um token RC20. A gente já falou, então, a gente tem essa flexibilidade aí de todos os tokens RC20. E eu tenho 2 curiosidades aí para vocês, bem legais. Esse site, BTC on Ethereum, ele mostra, por exemplo, isso aqui foi do dia 8, foi de terça-feira. Tinha 74 mil bitcoins representados na rede Ethereum. Por um lado, é um valor grande. Por outro lado, se a gente pensar em quantos bitcoins já foram emitidos, que a gente já passou dos 18 milhões, então está tudo bem, né? Mas a gente vê que isso está crescendo. Esse número está aumentando. Eu tenho um outro slide depois para vocês, bem interessante sobre isso. E eu queria mostrar para vocês, aí, não são todos, tá? Tem mais, mas são alguns dos nomes dos bitcoins tokenizados. Então, a gente tem lá o WBTC, o RENBTC, o HBTC, o SBTC. O IBTC é para você operar vendido, tá? Então, ele funciona ao contrário do Bitcoin. Se o Bitcoin sobe, o token cai. Então, ele vai te dar uma posição contrária. O token cai quer dizer o seu colateral vai aumentar ou diminuir. Lembre-se que a gente está falando de um colateral aí. O INBTC, PBTC, TBTC, entre outros. Esses são só do Ethereum, tá? Tem alguns, tem na rede da Binance, tem em EOS, tem outras representações ainda. E esse aí eu achei uma notícia muito interessante, não ficou bonitinho eu colocar a capa, então eu só peguei a notícia, mas na CoinDesk, em 17 de agosto, eles falaram, por exemplo, que naquele dia, que foi um domingo, a gente teve mais bitcoins tokenizados do que minerados no dia. Então, uma coisa muito interessante, né? Porque você vê, o Bitcoin ele tem uma segurança e uma força tremenda que o pessoal quer ter o Bitcoin nas outras redes. Eu acho essa visão muito interessante. E outro, aí em termos de curiosidade de site que eu trouxe para vocês, é isso, que esse cross market cap, vale a pena vocês darem uma olhada, até a posição número 7, a gente está vendo representações de Bitcoin. Então, esse site ele mostra tudo que é tokenizado em outra rede, né? Tudo que é uma cripto tokenizada em outra rede. Então, a gente vê que dos primeiros até a posição 7 ali, então a gente tem representações de Bitcoin em outras redes. O 8º é que é a representação, por exemplo, do Ethereum na rede da Binance. E agora, bom,
eu falei para vocês de Bitcoin no DeFi, vamos falar então de DeFi no Bitcoin. O que vai acontecer agora? Bom, o que a gente tem de projetos, né? Então, em termos de números de projetos, esse aí eu peguei hoje de manhã, eu até atualizei esse slide. Então, a gente já tem segundo a DeFi Prime, existem 201 projetos de aplicações descentralizadas em Ethereum e existe em Bitcoin 24. Acho que ainda, eu vejo isso como um potencial muito grande de coisas que a gente pode fazer no Bitcoin. Eu fico muito animada com isso. E que tipo de coisa que a gente tem? Basicamente, as mesmas coisas que a gente tem nas finanças descentralizadas em geral. Tá? Esse slide eu nem vou falar muito, mas são aplicativos de gerenciamento, as próprias empréstimos, exchanges descentralizadas, marketplaces, stablecoins, por aí vai. São as coisas normais. Mas eu queria falar uma coisa. Para a gente conseguir ter o DeFi no Bitcoin, a gente precisa de alguma estrutura de smart contract baseada em Bitcoin. E, bom, eu conheço duas que eu tenho assim, um grande apreço, que eu acompanho mais de perto. Uma delas eu trabalho nela, né? E a outra eu acompanho muito de perto, que é a Blockstream, do Adam Back. Para quem não sabe, o Adam Back aí super ativo desde o início do Bitcoin, criador aí do Hashcash. E eles têm uma plataforma chamada Liquid, onde existe uma certa forma de você ter smart contract, onde você vai ter o Bitcoin como base. E a outra plataforma que a gente faz isso é a RSK. Eu nem falei lá atrás, mas eu trabalho na RSK como Developer Advocate. Então, Developer Advocate, a minha função é falar da RSK no Brasil e no mundo. Então, eu deveria, se não tivesse a pandemia, eu estaria viajando mais para falar exatamente da RSK em outros eventos, em outras coisas. Eu fiz só uma coisa fora esse ano, que foi em Denver, no ETH-Denver. Para quem quiser ir no Hackathon de Ethereum, é o melhor. Tá? Em fevereiro, sempre, em Denver. Foi um dos prêmios que eu ganhei esse ano lá. Foi, inclusive, um prêmio do governo do estado do Colorado, gente. Eu fico arrepiada toda vez que eu falo, porque vocês conseguem imaginar o governo de um estado num Hackathon dando prêmio? Isso é bom demais, gente. Fico muito feliz mesmo, assim. Eu sonho em a gente ter alguma coisa assim aqui no Brasil. E, bom, eu trabalho lá, eu acredito muito na RSK, eu já conhecia a RSK desde 2017, desde que eu entrei nesse meio. E, para mim, a RSK ela tem o poder dos smart contracts do Ethereum, porque é a mesma EVM, são os mesmos smart contracts, é Solidity igualzinho. Mas ela tem a segurança do Bitcoin, porque eles são minerados junto com os Bitcoins. Então, amanhã, que eu vou falar da interoperabilidade, aí eu explico um pouquinho mais esses conceitos, tá? Como que ela é 1 para 1 com Bitcoin e como que é essa mineração que a gente fala merged mining, né? Que é minerado junto com Bitcoin. Hoje a gente vai se concentrar nos aplicativos de DeFi. E só, então, para entender melhor, a gente está falando aí do Bitcoin e de uma segunda camada, que seria essa camada lógica dos smart contracts. Então, eu queria falar para vocês de 3 aplicações que existem, que são parceiros aí, que estão utilizando a rede da RSK, e que são aplicações até que também têm coisas parecidas para Ethereum. Então, eu gosto muito disso. A primeira que eu vou falar é a própria Money On Chain. Então, a Money On Chain, essa é para os bitcoiners mesmo, assim, para o cara que não abre mão do Bitcoin dele de jeito nenhum. Isso aqui, por exemplo, uma das coisas que a Money On Chain quer resolver é que, por mais que as pessoas querem ter Bitcoin, você acredite no Bitcoin, é muito difícil você usar o Bitcoin no seu dia a dia se o Bitcoin, de repente, ele vai de $12.000 para $10.000 e, do nada, ele pode ir para $6.000 e aí vai. Se você tem que pagar suas contas no dia a dia, é muito difícil você fazer o seu fluxo de caixa assim. E, por exemplo, eu trouxe esse gráfico, que é do próprio pessoal da Money On Chain, que é a diferença de volatilidade dólar versus euro, que é a linha amarela de baixo, e Bitcoin versus dólar, que é a linha de cima. Então, eles querem fazer alguma coisa para isso, ou seja, a gente tem que ter alguma coisa estável
em Bitcoin. E para isso que eles criaram o DOC, então, que é o Dollar On-Chain, que ele é baseado em Bitcoin, mas que você consegue se manter em dólar se você quiser. Então, você não desfaz dos seus Bitcoins. Para falar a verdade, eles têm 3 produtos, que eu acho que é o próximo slide, que é, essa DOC ela não é emitida do nada. Para existir a DOC, tem que existir o BIPRO, que é o Bitcoin no Money On Chain. Então, imagina que você tem Bitcoin, que você converte ou diretamente para BIPRO ou para RBTC, que é o Bitcoin que a gente usa nos smart contracts, e isso você põe na plataforma da Money On Chain. A partir do momento que você põe seu Bitcoin ali, ele é garantia para que outras pessoas que queiram possam emitir os DOCs ou que as pessoas possam se alavancar para ter o BitCX, que você vai, em relação à volatilidade do Bitcoin, você vai dobrar a sua exposição. Pode ser bom se você estiver a favor da tendência, né? Ou pode ser ruim se você estiver contra. Mas é essa a ideia. Então, com isso, você se mantém com o seu Bitcoin original, você não se desfaz dele, e você consegue, daí, ter outros benefícios, como ou ter um DOC, você está aí em dólar, né, ou numa representação de dólar, ou até se alavancar mais. Tem os 2 extremos. Ou você vai o mais conservador vai para o DOC, o mais agressivo vai para o BitCX. Tá? E até voltando, eu lembrei uma coisa interessante para falar para vocês, quando a gente estava falando de DAI, por exemplo, eu conheci um mocinho ano passado que ele comprou o carro dele com DAI, porque isso foi em janeiro do ano passado, eu não sei se vocês lembram, era porque as criptos estavam mais baixas, Ethereum principalmente, ele tinha muito Ethereum, não queria se desfazer dos Ethereums, colocou tudo lá no DAI, emitiu as DAIs e comprou o carro dele dessa forma. Depois que Ethereum, no mínimo, dobrou de preço, o carro dele estava mais barato, como se ele tivesse pago metade no carro. Então, tem muitas coisas interessantes que a gente pode fazer com isso, de você acredita na sua cripto, de você mantém a sua cripto lá e emite outra coisa, uma stablecoin baseada em moeda fiat para utilizar. O outro que eu queria falar para vocês, então, é o RSK Swap, que é um fork do Uniswap. Para quem não sabe o que é o Uniswap, é um dos protocolos que a gente tem aí de finanças descentralizadas do Ethereum, é um dos mais famosos aí para você fazer as trocas das moedas e onde você pode também ganhar dinheiro, porque uma das coisas que... Eu não falei todos os conceitos de DeFi hoje, porque senão eu precisaria de 1h30 de palestra, não ia dar. Mas uma das coisas que a gente tem é o conceito de você ter um pool de liquidez, onde você põe, por exemplo, Ether e DAI, e esse pool na Uniswap, conforme as pessoas vão comprando, trocando uma moeda pela outra, você vai ganhando em cima do pool. Então, isso existe agora na RSK também, que é o RSK Swap, que é o que a gente fala de uma exchange descentralizada com market maker automatizado. E eu tenho uma fotinho bonitinha dele aqui para vocês, onde a gente está trocando, por exemplo, o próprio RBTC pelo DOC automaticamente. E o outro que eu queria apresentar para vocês, que daí é o último disso, que é o Warbank. O Warbank, ele foi inspirado um pouco em Compound, em Aave, e ele é mais um protocolo aberto, onde as pessoas podem construir as suas próprias aplicações descentralizadas aí em cima do Bitcoin, baseado na RSK. Então, ele tem a parte das bibliotecas para os desenvolvedores, ele ainda está em teste, ainda vai aí alguns meses para realmente a gente usar em produção, mas a ideia dele é que a gente pode, então, emprestar e tomar emprestado as coisas com ele. Então, deixa eu mostrar para vocês só as figurinhas, porque, basicamente, eu acabei. São algumas coisas deles. Essas são as coisas da própria RSK, para vocês saberem mais. E... quem tem perguntas, eu não sei se eu estourei meu tempo, né? Ou não, deu certinho. Pode fazer pergunta, Vlad? Ou tá bom, tá certinho. O pessoal me encontra fora e a gente pergunta, né? Porque senão, para não atrasar quem vem depois de mim. Aqui os meus contatos, então eu sou desenvolvedora, eu tenho muito tutorial escrito em português para Ethereum, para RSK, dá para começar aí com as coisas que eu tenho, e meus contatos, o QR Code é do meu LinkedIn. Então, é isso, pessoal. Quem tiver pergunta, conversa comigo lá fora, ou amanhã eu tenho outra palestra às 2h30, tá bom? Até mais.
Solange, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a tua participação aqui.